Perfeito, agora nós vamos, irmãos, passar para a palavra. Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler os versos de 18 a 30. Atos 9. Vamos ler os versos de 18 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Só para lembrar, tá, que a gente está falando um pouco depois daquilo que aconteceu logo após a conversão do apóstolo Paulo. Então, eu só vou retomar um pouquinho da conversão, o finalzinho, e depois vamos entrar aqui no tema. Verso 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender os que levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite o guardavam também nos portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se com os discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Paulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor ministre nos nossos corações. Queremos ouvir, Pai, a sua voz, a sua doce voz, essa voz que toca nos nossos corações e nos transforma, porque queremos também que a sua palavra é poder. Por isso, Pai, que esse texto, este ensinamento entre em nós e nos transforme como igreja, que a gente possa realmente entender, Pai, como o seu Espírito vai trabalhando nas nossas vidas e como nós devemos nos portar como igreja no recebimento daqueles que recebem a Jesus, sejam eles quem forem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando uma questão, um ditado popular. Você deve conhecer. Se eu falar a primeira frase, você deve continuar. Eu vou falar a primeira frase e você continua, né? A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Nós, como pessoas, isso vale para todos os seres humanos. Quando nós encontramos uma pessoa, ali nos primeiros segundos, se a pessoa nos cumprimenta com um sorriso ou não, a forma que ela pega na nossa mão, se ela nos abraça ou não, se ela fala conosco olhando nos olhos ou não, isso já vai causar na gente uma impressão, boa ou ruim, daquela pessoa. A gente mal conhece a pessoa, mas já temos uma impressão a respeito daquela pessoa. E quando nós temos essa impressão,
é difícil de trocar essa impressão. Se você acha que aquela pessoa é meio snob, você fala assim, olha só como que aquela pessoa é meio snob, nem fala com os outros. Se você acha que a pessoa é meio chata, também você vai falar assim, não quero nem me encostar muito naquela pessoa, que ela é meio chata. Ou se ela é legal. Tudo isso, às vezes, fica marcado na gente na primeira impressão, nos primeiros contatos, na primeira conversa, mesmo sem que a gente conheça a pessoa. Danilo, pega um copo de água para mim, por gentileza. Mas, a primeira impressão, apesar dela ficar, ela pode ser transformada. E como que a gente consegue transformar uma primeira impressão? Eu só conheço um jeito, que é a convivência. Para você tirar preconceitos, vou chamar a palavra, acho que a palavra correta é essa, os seus preconceitos a respeito de outra pessoa, é necessário que você ande com ela, que você esteja junto com ela, para que você realmente possa conhecer aquela pessoa e tirar de você aquela impressão que você fez. Que normalmente essa primeira impressão, ela é falha, porque a gente não conhece a pessoa. Por isso é importante a convivência. Agora, imagina só a questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não somente ele tinha uma primeira impressão, ele tinha uma primeira, segunda e terceira e várias impressões. De pessoas que sabiam que o camarada ele era ruim. O apóstolo Paulo, ele é descrito na Bíblia, antes da sua conversão, como um animal feroz procurando a sua presa. Ele era uma pessoa extremamente cruel. A Bíblia fala que ele prendia os cristãos. Ele mesmo confessa depois, ele mesmo fala que ele fazia até as pessoas que eram cristãs negarem a Jesus. Não só isso, ele era uma pessoa que consentia com morte de cristãos. Olha só, Paulo, imagina uma pessoa ruim, uma pessoa violenta. Ele era acho que a melhor imagem que você poderia ter de Paulo é de um fanático religioso. Uma pessoa que estava cego pela sua religião anterior, que era o judaísmo farisaico, cego. E por ele matava, ele perseguia, prendia e matava. Tanto que ele odiava tantos cristãos e estava tão cego, tanto que ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco, 200 quilômetros, uma semana de viagem atrás de cristãos. Isso era Paulo, um homem violento. E agora esse homem que é extremamente violento se converte. Ele tem um encontro muito peculiar com Jesus, e é transformado quase que do dia para a noite. Posso dizer que imediatamente, aquele que era perseguidor, agora tem o seu coração transformado. E aí, ele tem que ser agora introduzido na igreja. Pergunta para você. Se você tivesse uma pessoa que você sabe que realmente é uma pessoa que está perseguindo cristãos, que é uma pessoa que pode vir para te matar, que veio com alguns guardas, ele veio com várias pessoas, com um pequeno regimento, para prender cristãos. Será mesmo que se você confiaria que ele se converteu só porque ele falou que se converteu? Você realmente ali confiaria na palavra daquela pessoa? Muito difícil. Muito difícil. Uma coisa complicadíssima. Então, introduzir Paulo na igreja foi uma coisa extremamente complicada. Porque a igreja não confiava em Paulo. Não confiava de jeito nenhum. E é necessário ter todo um processo para que a igreja possa reconhecê-lo. Nós já falamos um pouco do que aconteceu em Damasco. Deus teve que aparecer para Ananias e falar assim,
É Ananias mesmo, né? E falar assim, olha, Paulo se converteu para que ele pudesse ser aceito na igreja. Mas 3 anos depois, em Jerusalém, ainda ele vai ter problemas. E na noite de hoje, eu já gostaria justamente de falar sobre como foi esses primeiros anos de caminhada de Paulo no cristianismo, mas, além disso, eu queria destacar como a igreja reagiu a essa conversão de Paulo. Porque às vezes a gente pensa que é tudo a mil maravilhas, tudo fantástico, Paulo se converteu, todo mundo estava junto, aí estavam lá já abraçados, cantando, We are the world, we are the... Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. O negócio foi um pouco mais complicado. E a gente vai falar disso aqui nessa noite. Talvez hoje nós não tenhamos pessoas que sejam perseguidoras da igreja. Mas quando a gente pensa na igreja hoje, a gente tem muitas pessoas que estavam num crime, que eram viciados, né, ou adictos, que roubavam, que matavam. Será que é fácil a gente receber essas pessoas na igreja? Será que é fácil você sentar de um lado de uma pessoa que pode ter cometido um crime terrível? Você sabe, e você se sentar do lado dele, ficar assim, e aí? É fácil? Abraçar, né? Aí vem aquele momento na igreja. Olha para o seu irmão e diz que o ama. Aí você olha assim e abraça, né? Aí você dá aquele abraço, né, extremamente falso no seu irmão, que você está com medo dele ali na igreja. E isso é importante para a gente entender que as coisas não são simples. Até mesmo lidar com novos convertidos é uma questão complicada para a igreja. E nós hoje temos que aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas, antes de falarmos da igreja, nós temos que falar um pouquinho do que aconteceu com Paulo. O que aconteceu nos primeiros anos da conversão de Paulo. Para assim nós entendermos o que vai acontecer com ele lá na igreja de Jerusalém. Lembrando que Paulo se converteu em Damasco. E uns 3 anos depois ele vai para Jerusalém e a gente vai ver o que aconteceu. No texto que nós lemos, nós vimos várias coisas, do verso 19, né, até o verso 30. Parece que tudo aconteceu muito rápido. Mas, na realidade, todo esse trecho está falando de mais ou menos 3 anos. No começo, diz o seguinte, olha só. Lá no verso 19, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. E todos ouviam Paulo e ficavam admirados. Aí tem essa palavra, logo. É interessante, vocês já assistiram The Chosen? Assistiram The Chosen? Quem assistiu The Chosen aí? Várias vezes os discípulos ficavam brincando com isso. Né? Jesus falava assim, não, e logo virá. Aí eles ficavam, mas o que é esse logo? Logo pode ser daqui a 1 minuto, ou pode ser daqui a 100 anos. Isso é logo. Então, quando a gente vê aqui na Bíblia falando aqui logo, a gente não sabe exatamente quão rápido foi a questão de Paulo já partir de uma situação de uma pessoa perseguidora e começar a pregar o Evangelho. Nós sabemos, o que a gente acha ali é que Paulo, logo que se converteu, ficou com os discípulos, já começou a ser instruído ali com os discípulos, né, ter as primeiras instruções a respeito de Cristo, mas aí Paulo vai fazer o seu seminário. Ele tem uma hora que ele vai fazer um intensivão para aprender mais sobre Cristo. E sabe quem que vai pregar, ensinar diretamente Paulo? Nessa época ainda é Saulo. Eu vou chamar ele de Saulo, tá? Porque nessa época ele ainda era chamado de Saulo. Então entendam que o apóstolo Paulo, nessa pregação aqui, ainda vai ser chamado de Saulo. Sabe o que Saulo fala que aprendeu? Sabe quem que foi o professor de Saulo? Quem que foi? Será que foi algum dos discípulos de Damasco? Será que foi Barnabé?
O próprio Saulo, ele nos explica isso. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, verso 11. Olha só o que ele diz. Gálatas 1, 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Quem que ensinou o evangelho para Paulo? Para Saulo? O próprio Jesus. Ele recebeu o evangelho do próprio Jesus. Vai lá no verso 15, lá na frente. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha o que Paulo está falando aqui. Isso aqui ele está falando exatamente do mesmo fato que a gente leu lá em Atos. Paulo, logo depois que se converteu, teve ali os primeiros contatos com os discípulos, foi batizado, ficou ali um tempo. Para onde que ele vai? Ele vai para a região da Arábia. Essa região da Arábia era um reino era o reino dos Nabateus. Era um reino que saía ali de onde é hoje a Jordânia e ia até a Península do Sinai. Tanto que alguns estudiosos acham que Paulo ele foi para o Monte Sinai, que naquela época era a Arábia, na visão de Paulo, naquele tempo. Era ali que era a Arábia. Então ele vai para a Arábia e fica um tempo. Quanto tempo nós não sabemos. O que exatamente aconteceu ali também não sabemos. Mas o que dá para entender dentro desse contexto é que o evangelho vai sendo revelado ali para Paulo. Paulo ele vai fazer uma alta análise das suas prioridades. Ele vai rever tudo aquilo que ele tinha aprendido no judaísmo, agora, à luz de Jesus Cristo, como o Messias ressurreto. Nesse tempo que Paulo passa na Arábia, ele vai ter ali as suas questões teológicas, as suas questões de fé refeitas a partir da revelação de Jesus Cristo. Em resumo, Paulo vai ter um seminário, uma faculdade teológica, que o próprio Jesus, em que o próprio Jesus é o professor. E depois ele fala, por isso, que ele fala, eu não recebi esse evangelho de outras pessoas, ele recebeu diretamente de Cristo. E aí, o que ele fala? Que depois ele voltou para Damasco. E lá em Damasco, ele continua, ele vai lá e prega o evangelho. E ainda lá em Gálatas, ele fala que ele ficou mais 3 anos em Damasco. Não é à toa que lá no verso 25, a gente já vai ver Paulo com discípulos. Não foi um negócio de 1 mês. Não foi um negócio de 2 meses. Nós estamos ali vendo um processo de 3 anos, onde Paulo, ele vai aprender de Jesus profundamente, para depois ele poder ensinar de Cristo. E aí, irmãos, eu vejo que isso é uma coisa importante para a gente, assim, começar a entender e olhar com mais carinho. É a caminhada das pessoas que são novas convertidas, recém-convertidas.
Porque é um momento na sua vida onde você vai colocar em xeque tudo o que você passou. Ah, não, eu acreditava no trabalho, eu acreditava em mim mesmo, ou eu acreditava em outro Deus, sei lá o que era. E agora você está trocando as suas convicções. Num processo que às vezes pode ser muito rápido. No caso de Paulo ali, o próprio Jesus o guiou nos caminhos. Mas hoje, a igreja precisa estar ali junto com os novos convertidos para nos guiar nesse caminho, tirar as dúvidas, para que eles possam saber mais e mais. Porque, irmãos, na hora que a gente tem esse encontro com Cristo, as nossas bases, as nossas convicções são todas abaladas. Imagina só, você crê sempre de um jeito e percebe que tudo que você creu até aquele momento na sua vida era mentira, ou era falso. E agora você tem as suas convicções trocadas. Aí tem que entrar a igreja. Aí tem que entrar a ação dos irmãos. E eu não vejo outra maneira senão a gente caminhar junto com os irmãos. Senão a gente estar olhando, se reunindo, trazendo aquele irmão para dentro do nosso convívio, para que a gente possa fazer isso acontecer. O que eu vejo, infelizmente, é que às vezes como igreja a gente vê, a pessoa entregou a vida para Jesus, ótimo, né? Vamos fazer a classe de batismo, encontra uma vez por semana, tá bom e resolvido. Não! E as questões que a pessoa tem, e às vezes a pessoa tem algumas crises, tem alguns pecados que ela ainda está lutando, e a gente tem que ajudar como igreja. Conversas sinceras. No caso de Paulo, ele foi ter um momento com o Senhor, que pode ter durado vários meses. A gente não sabe o tempo, né? Era legal se a gente tivesse mais detalhes, mas a Bíblia não nos dá mais detalhes. Mas, no mínimo, né, ele passou vários dias, ou até meses com Jesus, ali pensando. Nós também deveríamos fazer isso com as pessoas que são recém-convertidas. Andar com eles vários dias, vários meses, vários anos, para instruí-los no Evangelho do Senhor. Mas, aí o que acontece no caso de Paulo? Paulo, então, ele continua ali pregando em Damasco. Ele volta para Damasco e continua pregando. E ali a Bíblia fala que ele confundia as pessoas. Ué, esse aqui não era aquele que estava ali perseguindo a igreja e agora está pregando Jesus? O que está acontecendo? Todo mundo ficava meio estranhava, mas como Paulo fez um ministério mais longo ali na cidade de Damasco, as pessoas entenderam que realmente ele foi convertido. Então ele já era aceito totalmente pela igreja, ele já tinha se tornado realmente um líder daquela igreja ali em Damasco. Contudo, depois de 3 anos, vai ter uma mudança de um rei. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas os judeus, o governo, a pessoa que estava governando aquela cidade, eles vão se unir para pegar Paulo, para tentar o matar. Olha só o que a Bíblia diz, lá em Atos 23. Decorridos muitos dias, ou seja, passado 3 anos, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. O que acontece aqui? As cidades daquele tempo não são como as nossas cidades. As cidades, elas são muradas. Eles sabiam que Paulo estava dentro da cidade. Então, o que eles faziam? Eles aguardavam Paulo nos portões para ver se o prendiam. Para ver se Paulo tentasse sair da cidade, eles iam pegá-lo. E Paulo estava escondido em alguma casa, em algum lugar. Aí no verso 25 diz, mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocando no cesto, desceram pela muralha. Ele foi descido, então os discípulos dele o ajudaram a sair. O próprio Paulo relata esse caso, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 11, 32. Em Damasco,
o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Ou seja, lá em Atos fala que eram judeus, aqui em 2 Coríntios diz que é o governador. Então, eles se uniram para prender. Aí lá no verso 33 diz, 2 Coríntios 11, 33, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos deles. Paulo teve um ministério de 3 anos, muitas pessoas estavam sendo convertidas por ele. E eu queria chamar a atenção de uma coisa, que eu já escutei muito na igreja, mas é uma frase que eu acho que não está muito correta. Eu já vi pessoas falando assim, não, olha só, os novos convertidos têm aquele amor para Jesus, por isso trabalham muito mais para Jesus, eles entregam a sua vida, né? Tem o primeiro amor, e depois esse amor vai esfriando, e aí depois a gente tem crentes na igreja que não fazem mais nada. Talvez isso valha para algumas pessoas, né, que começam ali na igreja um pouco empolgadas, daqui a pouco vão perdendo o vigor, daqui a pouco não fazem mais nada na igreja e acham que isso é normal. Mas o que eu vejo é que outras pessoas começam a trabalhar na igreja, novos convertidos, e com o tempo vão trabalhando muito mais. Vão crescendo no entendimento do Evangelho e ali vão entregando muito mais a vida. E é o caso de Paulo. Eu vejo aqui Paulo, né, ele que teve toda a sua preparação para ser um rabino, eu vejo agora ele totalmente dedicado a pregar o Evangelho. Há uma crescente aqui na vida de Paulo. E eu vejo também isso acontecendo na igreja, na vida de muitas pessoas. Porque quando você realmente entende quem é Cristo, e você vai entendendo mais as Escrituras, aquilo vai tocando no seu coração, vai mudando o seu ser, a ponto de transformar totalmente a sua prioridade, para que você coloque Jesus como prioridade na sua vida, em todos os sentidos, em todos os lugares, você coloque Jesus como prioridade. E não somente no domingo, às 6:30, mas em toda a sua vida, Jesus como prioridade. Talvez você não tenha um chamado ou um dom para ser uma pessoa que vá trabalhar, sei lá, de ser pastor, missionário, mas onde você estiver, fazendo aquilo que lhe aprover, aquilo que você foi chamado para fazer, nós temos que ter Jesus como prioridade, e isso cresce com o tempo. Isso dá para crescer com o tempo, mas a gente tem que ter essa prioridade. O que eu às vezes vejo é que as pessoas acabam se enredando assim, pelo pecado e acabam se afastando um pouquinho. Mas se a gente continuar firme, cada vez mais, a gente vai se engajando com as coisas de Deus. E Paulo fez isso, Paulo estava cada vez mais engajado. E Paulo, agora olha só a situação. Paulo já tem mais ou menos uns 3 anos de convertido, já tinha passado por um seminário, uma faculdade teológica intensiva com Jesus Cristo, estava pregando numa cidade, mas ele teve que fugir. Lembra aquilo que eu já falei para vocês? Toda vez que tem perseguição, a primeira coisa que um cristão faz quando tem perseguição é o quê? Fugir. Né? Só tinha uns doidos que ficam lá e aguardam, não, eu quero ser morto. Não, cristão não quer, quero ser morto, não. Quando não tem jeito, é preso, né? Aí você vai fazer o quê? Então vamos lá ser um mártir digno. Mas se não dá, você foge, tá? Então, irmãos, quando começar a perseguição, se for no nosso tempo, já saiba, começou a perseguição, a primeira coisa é fugir, tá? Isso não é feio, isso é cristão, tá? Os cristãos sempre fizeram isso. Aí, Paulo fugiu, não tinha mais um lugar onde ele podia ficar. O que ele pensa? Beleza, estou aqui, sem lugar para ficar, vou fazer o seguinte, vou voltar para Jerusalém. Nessa época, Paulo ainda não conhecia os outros apóstolos. Aí ele pensou assim, já que eu estou sendo perseguido aqui,
volto para Jerusalém, vou ser recebido de braços abertos lá em Jerusalém. Eu também já sou um pregador, né, mais versado ali, então posso até ajudar a igreja lá de Jerusalém, né, que vai me receber com braços abertos, porque eu sempre estou fazendo tudo para o Evangelho. Eu sou a prova viva que Jesus morreu por todas as pessoas e que Ele pode transformar a vida de todas as pessoas. Então eu vou para aquela igreja que vai me receber e eu vou ajudar naquela igreja. Beleza. Paulo foi. Nós estamos mais ou menos no ano 37, 36, 37, talvez 38. Na referência que eu peguei, estava ali 36, 37 depois de Cristo. Mas olha só como a igreja de Jerusalém, né, vai receber Paulo. Só um detalhe, nessa época já tinha acabado a perseguição, tá? Paulo tinha iniciado uma perseguição depois da morte de Estevão. Como tinham passado já mais de 3 anos, a perseguição tinha parado e a igreja de Jerusalém já estava vivendo de novo em paz com os judeus. Dependendo da época, talvez isso, primeiro porque Paulo, que era perseguidor, já não estava mais perseguindo. E também os judeus vão começar a ter alguns problemas com alguns imperadores romanos. Principalmente com o imperador Calígula, que vai começar a reinar no ano de 38. Os judeus vão ter muito problema, então eles vão parar de perseguir cristão. Né? Então tem lá, em Jerusalém, então a gente vai ter a situação, onde você vai ter os judeus e você vai ter os cristãos. Então você vai ter os judeus e os judeus do caminho. Naquela época eles ainda não eram chamados de cristãos, eles eram chamados dos que estão no caminho. E eles vão viver em paz em Jerusalém. Olha só, então passou um tempo, a perseguição acabou. Outra coisa que acontece com perseguição normalmente é assim, tá? Perseguição, ela nunca é contínua. Se é contínua, todo mundo foge. Mas o que a gente vê na história do cristianismo é que você tem perseguição numa cidade, depois ela para. Tem outro lugar, depois para. É difícil você ter uma perseguição total e completa, mesmo no mundo romano. Isso só vai acontecer lá no ano 300. Uma perseguição total e completa no reino romano, né? Dentro do Império Romano. Mas fora do Império Romano não vai ter essa perseguição. Então, sempre as perseguições são mais localizadas. Mas nesse momento exato, não há mais a perseguição. Né? Não há perseguição. Judeus, cristãos, estão vivendo em paz, mais ou menos, em Jerusalém. Aí Paulo vai lá. Paulão está pensando, não, vou lá, os irmãos vão me receber de braços abertos. Verso 26, olha só como os irmãos vão receber lá Paulo. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Paulo chegou lá na igreja, né? Na hora que ele tem toda a mão ali para a pessoa que estava na recepção, sabe o que a pessoa fez? Fecha a porta, sai daqui. Não quero saber de você aqui não, né? Reunião, não deixa esse camarada vir aqui, nem conta onde a gente está se reunindo, né? Até porque lá em Jerusalém, Paulo tinha perseguido muitos daqueles que estavam na igreja. Foi Paulo que tinha prendido vários. Alguns ele tinha até torturado lá e feito com que eles negassem a Jesus Cristo, e estava na mente deles. Só tinha passado 3 anos, agora o bonitão chega e quer vir na igreja. Olha que coisa louca, irmãos. E como que a gente pode fazer com que uma igreja que tinha sido perseguida por uma pessoa, por Saulo, como que ela poderia agora receber este mesmo Saulo? Difícil, né? Será que você receberia? Será que você receberia uma pessoa que você sabe que 3 anos antes tinha te perseguido, uma pessoa que 3 anos antes tinha entrado na tua casa e te levado para os sacerdotes para ficar preso? Você abriria a porta da igreja para esta pessoa? É difícil, né? E a igreja não recebeu Saulo. A igreja simplesmente não recebeu. Mas, aí que nós vamos ver a ação de uma pessoa muito importante na vida de Saulo, que é Barnabé.
Barnabé vai fazer o seguinte, vai pegar Saulo ali pelos braços, né, e vai apresentar Saulo ali para os discípulos. Lá no verso 27 diz assim, Atos 9, 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Então, a igreja não aceitava, mas foi lá Barnabé, pegou na mão de Paulo e falou, eu vou te levar. Provavelmente Barnabé tinha ido, a Bíblia não fala, tá? Mas é bem provável que ele tinha ido lá em Damasco, visto o ministério de Saulo lá em Damasco. Ele já conhecia Saulo, do que ele estava fazendo, então ele tinha convicção do que ele poderia falar. Então ele leva ele até os apóstolos. E ali, olha só, continuando, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. A ação de Barnabé vai ser fundamental. Barnabé provavelmente ele foi lá em loco, viu o que Saulo estava fazendo. Ele caminhou um pouco com Saulo, e na hora que ele estava ali na igreja, sem conseguir encontrar os discípulos, sem conseguir encontrar os apóstolos, o próprio Barnabé ele coloca na mão e dá testemunho a respeito de Saulo. Olha, realmente esse rapaz se converteu. Realmente ele virou um pregador. Eu dou a minha palavra que ele realmente agora é uma pessoa do caminho, é um cristão, uma pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e acredita que ele é o Messias. Foi fundamental dar o testemunho. Agora eu fico me perguntando, como que uma pessoa pode dar testemunho desta maneira a respeito de outra pessoa? Como? Andando com ele. Andando. Nesse caso aqui, Barnabé andou com ele para entender o que realmente tinha acontecido com Saulo. E aí, eu vejo uma coisa que a igreja precisa fazer, caminhar junto, para que a gente possa dar esse testemunho dessas pessoas que estão chegando na igreja. Precisamos de mais Barnabés, pessoas que entendem, olham, né, que quebram seus preconceitos para poder receber as pessoas de braços abertos, pessoas que creem na conversão dos outros e que, se necessário, eles colocam e empenham a sua palavra, né, a respeito de uma pessoa que eles conhecem. Mas isso só é possível se a gente anda com as pessoas. E essa é a principal falta que eu vejo nas igrejas, a gente andar junto com as pessoas. Conhecer realmente, principalmente na realidade onde nós vivemos, onde nós estamos numa cidade, né, as pessoas moram em outras cidades, nós temos pessoas aqui de 4 cidades diferentes, tem gente de Franco, tem gente de Morato, tem gente de São Paulo, vindo congregar aqui na nossa igreja que está em Caieiras. As pessoas que estão em Caieiras, às vezes, trabalham fora dessa cidade. Então, tem várias coisas que não nos ajudam a andar junto com as pessoas. Contudo, nós temos outras coisas que nos possibilitam estar junto das pessoas, mesmo que virtualmente. Talvez você não consiga visitar um irmão, mas uma ligação, com certeza. Uma mensagem ali no WhatsApp. Mas e o WhatsApp eu acho muito legal, né? Que às vezes mandar mensagem é legal, mas ainda falta um pouco. Ligar de voz ajuda. Mas eu acho que agora você tem tecnologia que você pode fazer uma chamada de vídeo. Né? Olhar para a pessoa, nos olhos, conversar, é coisa legal. E a gente poderia fazer mais isso e às vezes a gente faz tão pouco. Busca conversar com as pessoas tão pouco. Qual foi o irmão que você falou durante esta semana? Qual
foi o irmão que você mandou a mensagem. Irmão, eu vi que parecia que estava mais ou menos. Como que você está aí essa semana? Será realmente que estamos cuidando um dos outros e caminhando com eles, em especial com aqueles que são novos na fé? Como então poderemos dar testemunho da vida dos irmãos se nem sequer a gente fala com eles? É difícil. Eu sei que isso é difícil, mas hoje dá para a gente fazer um pouco melhor. Fala aí, olha para aí. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, dá para fazer um pouquinho melhor, não dá? Olha para ele, olha para o seu irmão do lado aí, dá para fazer um pouquinho melhor, não dá? Olha para outra assim, irmão, daria para dar uma ligadinha para outra pessoa, não dá? Dá sim, né? Dá para melhorar um pouquinho. E nós somos uma igreja pequena, né? Dá para melhorar. Barnabé, ele teve, para conhecer Paulo, ele teve que andar muito, tá? Damasco, 200 quilômetros, né? 200 ou 300, estou falando aqui 200 de cabeça, mas eu não sei se é 200 ou 300, estou na dúvida aqui. É longe de onde que ele estava em Jerusalém, é longe. E não tinha carro, então ele estava lá, ia andando, ou de animal. Ele conheceu Paulo, conseguiu dar esse testemunho. E com isso, Paulo realmente foi introduzido, e ele conheceu as pessoas que estavam ali em Jerusalém. Paulo, ele diz o que aconteceu naquela sua visita em Jerusalém, lá em Gálatas 1:18. Ele diz assim, passado 3 anos, né, que era quando ele foi lá para Jerusalém, ele diz assim, passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que era Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Ele ficou 15 dias em Jerusalém. Não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E Saulo ficou com eles, então ele ficou lá durante 15 dias. Lá em Atos 9:28 diz o seguinte, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuraram matá-lo. Paulo, uma característica do ministério de Paulo. Toda vez que ele ia para Jerusalém, dava confusão. Até porque o ministério de Paulo, ele era um ministério muito inovador. Era um ministério que estava quebrando barreiras. Paulo, depois ele vai falar até que foi em Jerusalém que ele vai receber um chamado, né, uma visão, que o ministério dele era para pregar para os gentios, pregar para aqueles que não eram judeus. Judeu, né, naquela época, eles nem encostavam em pessoas que não eram judeus. Tinham cidades de judeus e cidades de não judeus. Eles faziam cidades próprias, comunidades próprias. E agora chega Paulo, falando que ele vai pregar para os gentios. Vai pregar para aqueles que não são judeus. Aquilo era revolucionário até para a igreja. A igreja naquele momento, nesse ano aqui, 37, mais ou menos, depois de Cristo, ainda pensava em Jesus como um salvador nacional para os judeus. E não um Messias que veio para libertar e transformar o mundo. A quebra vai vir através de Paulo. Paulo que vai trazer esse conceito para a igreja. E também a gente vai ver nas próximas pregações como Deus vai ter que fazer um tratamento específico com Cefas, com Pedro, que também Pedro tinha esse mesmo conceito. E nesta pregação, aonde ele mostra que até os gentios poderiam ser alcançados pelo evangelho, ele sai pregando isso nas sinagogas. O que acontece? Pega na sinagoga da Paulo. Começam a reclamar de Paulo. Paulo agora estava dando problema para a igreja. A igreja estava em paz, estava na tranquilidade, estavam ali falando que Jesus era o Messias. Quem não aceitava ficava de lado, estava tudo tranquilo. Mas vem lá Paulo agora e vai na sinagoga e fala assim, não somente vocês têm que se converter, mas também os gentios vão estar junto com vocês. Isso vai gerar problema para a igreja. E aí é uma coisa que eu acho super estranho. A igreja, ao invés de abraçar Paulo, sabe o que a igreja faz? Paulo, você não é daqui. Vai para tua casa.
Está gerando muita confusão aqui, Paulo. Paulo, ele estava na paz, ele estava na tranquilidade. Volta para tua casa. Aí eles pegam Paulo. Paulo passou só 15 dias. Não é que ele passou um ano em Jerusalém. Passou 15 dias. Começou a dar problema com alguns judeus. Isso ia gerar problema para a igreja. A igreja pega Paulo e manda ele de volta para sua casa. Paulo era da cidade de Tarso, que ficava na província romana da Cilícia. E aqui em Atos 9:30 diz assim, quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Paulo, contando esse fato, lá em Gálatas, ele relata da seguinte maneira, Gálatas 1:21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ou seja, ele estava saindo dali, ele foi mandado embora. A igreja, naquele ponto, ela não abraçou Paulo. Isso é interessante, ela não abraçou. A pregação de Paulo era inovadora. Era uma outra mentalidade. E o ministério de Paulo não vai prosperar em Jerusalém. O ministério de Paulo ele vai prosperar em outro lugar, em uma igreja onde pessoas que são gentios, que estavam se convertendo. Isso vai acontecer depois. E a gente vai ver, alguns anos depois, mais ou menos uns 10 anos depois, a pregação de Paulo. Me fugiu o nome da cidade. Deixa eu pegar aqui. Vai ter o ministério de Paulo lá em Antioquia. Nós vamos ter o ministério de Paulo em Antioquia. Ali o ministério de Paulo vai prosperar novamente. Mas ali em Jerusalém, Paulo nunca foi bem visto em Jerusalém. A gente vai ter essa visita de Paulo aí. 14 anos depois ele vai de novo, mas passa rapidamente. Numa terceira visita, os judeus vão querer matá-lo. Sempre vai dar um problema para Paulo, por conta dessa sua pregação, do seu chamado específico. E eu acho isso muito interessante, irmãos, que às vezes nós como cristãos somos chamados para quebrar, abrir a visão das pessoas, mesmo que seja a visão da igreja. Uma igreja que está com uma visão congelada, petrificada, nós temos que abrir essa visão e pregar de acordo com o chamado que Jesus nos deu. No caso de Paulo, ele tinha um ministério com gentios. Ele deixa muito claro isso lá em Efésios capítulo 1. Ele tinha um ministério com gentios. Ele sabia que tinha que pregar. Ele vai ser chamado apóstolo dos gentios. E gentios somos todos nós. Se o evangelho chegou a todos nós, muito é por conta do trabalho de Paulo. Mas a igreja não entendeu. Aquela igreja de Jerusalém não entendeu. Mandou Paulo embora. Ela vai continuar crescendo? Vai continuar crescendo. Paulo vai ficar durante alguns anos trabalhando ali na sua cidade de Natal e naquela região. Mas a igreja não abraçou, isso é que eu queria deixar claro. A igreja de Jerusalém nunca abraçou totalmente Paulo. Sempre foi assim, Paulo, gostamos do que você faz, mas faz longe. Sempre foi assim. Isso é a realidade da igreja. Às vezes a gente acha que a igreja é tudo bênção, tudo paz, mas não. A igreja, às vezes, é bastante complexa, complicada. E a gente vai entender essa complexidade, inclusive, nas próximas pregações, quando a gente vai ver Deus trabalhando agora na vida de Pedro. Quero aplicar um pouquinho esse texto nas nossas vidas. Nós vimos hoje, como uma pessoa que era perseguidor da igreja, agora vai se tornar perseguido. Mas, nessa transformação, não vai ser fácil para a igreja incorporar essa pessoa na igreja, receber, acolher esta pessoa. E o que me chama a atenção nesse texto é que a gente tem que melhorar o ministério de acolhimento. Naquela época era um problema. E talvez seja um problema para nós hoje também. Estamos em um tempo onde nós temos muitas tecnologias, podemos nos conectar. Agora tem a questão da inteligência artificial, que todo mundo está usando. Eu estava vendo a Evelyn fazendo trabalho, estudando esses dias.
Aí ela fez assim, colocou lá no chat GPT, faz para mim uma prova sobre, sei lá, fração, alguma coisa assim, para uma pessoa de 7º ano. Aí o chat GPT fez uma prova e ela estava resolvendo a prova. Né? Coisa que a gente pensava há 20 anos atrás, né? Todo mundo tinha essa ideia, né? É uma outra realidade. E a igreja tem que se adaptar a essa realidade nova. Mas tem uma coisa que a igreja não pode perder e tem que restaurar, que é o acolhimento. Nós devemos ser exemplo para o mundo no acolhimento das pessoas. No mundo, as pessoas são recebidas bem se tem posição, se tem dinheiro, né, se está bem vestido. Mas na igreja não deve ser assim. Na igreja não devemos fazer acepção de pessoas. Na igreja, nós reunimos todos, juntos, né, numa só comunidade. Tem uma coisa que eu escuto lá das igrejas americanas que sempre, para mim, é muito estranho. Soa estranho. Ah, não, isso aqui é uma igreja de negros. Essa aqui é uma igreja multirracial. Ué, se é a igreja de Jesus, a gente não tem essa questão de raça. Todos somos humanos. E Jesus veio e morreu por todos nós. Não dá para fazer acepção de pessoas. E a gente também tem que tomar cuidado para não fazer acepção de pessoas aqui na igreja. Tem uma pregadora, que a Dani gosta de escutar, esqueci o nome da menina lá. Ela vai me falar, que ela conta o testemunho dela, eu escutei. Eu não escuto muito, tá? Mas acho que eu nunca escutei uma pregação inteira. É a Camila Barros. Lembrei o nome dela. Mais uma vez eu escutei o testemunho dela de conversão, que ela fala que chegou na igreja com aquelas mini saias, sabe? Que mostram até o 2 Tessalonicenses. Sabe como que é? Aí ela entrou, sentou lá no fundo, não queria falar com ninguém e tal. Naquele dia a palavra toca no coração dela, é transformada. Né? Talvez eu não concorde totalmente com ela em todas as suas pregações, nas suas posições teológicas, mas eu sei que aquela mulher ela foi transformada por Cristo e tem pregado o Evangelho. E, inclusive, ela é uma boa pregadora, né? Ela tem assim, na exposição, ela é muito bem articulada. E a gente tem que olhar para isso. A gente não pode fazer acepção, porque está de um jeito X, está do jeito Y. A igreja tem que fazer o acolhimento. E o acolhimento ele pode começar por coisas básicas. Né? E para que a igreja também possa acolher, ela tem que sair da sua zona de conforto. Se você continuar na sua zona de conforto dentro da igreja, também nós não vamos conseguir acolher bem as pessoas. Vou dar um exemplo. Zona de conforto. Quando a gente vem para a igreja, a gente gosta de sentar sempre no mesmo banco. Todo mundo. Eu também sou assim, tá? Não, gosto de sentar naquele lugarzinho. Aquele é meu lugar. Aí os irmãos já vão conhecendo, então não vou nem sentar aí, porque é lugar do irmão X. Deixa eu sentar no outro lugar. Né? Mas só que se vem uma pessoa de fora, sabe o que a gente deveria fazer? Sair e sentar do lado dela. Ou levantar-se para que a pessoa sente-se no nosso lugar. Tem que sair um pouco da zona de conforto e começar a mover. Nas coisas básicas, por exemplo, elas começariam na recepção, cumprimentar as pessoas, né, indicar o melhor lugar para sentar-se, que normalmente é o nosso lugar que a gente gosta. Né? Então, esse aqui é lugar bom, senta aqui que é bom. Né? Ali abraçar, perguntar o nome. Você sabe, né? Quando você não sabe o nome do irmão, você chama ele de quê? Irmão. Então já sabe, né? Não chame os seus irmãos aqui da igreja de irmãos. Campanha. Né? Chame pelo nome. Porque a gente tem 70 pessoas. Dá para saber o nome de cada um. Agora olha aí ao seu redor. Você sabe o nome de todo mundo? Então.
Agora, deixa eu fazer a pergunta. Quanto tempo você está nessa igreja? Quanto tempo você está nessa igreja que você não sabe o nome dos irmãos? Faltou sair um pouco da zona do conforto. Irmão, me perdoa, não lembro o seu nome. Mas me fala o seu nome. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Sair dessa zona de conforto. Lá em cima no café ou nos eventos da igreja, deixar as pessoas que estão chegando comer primeiro. Eu fui em uma igreja, eu não lembro qual foi a igreja, e foi há pouco tempo. Eu estava lá, aí estava o pastor e algumas pessoas da igreja em pé, assim, do lado do lugar onde estava a comida. Aí eu brinquei com eles, né? E aí, vocês vão pegar não? Pastor, deixa os visitantes pegar primeiro. Visitantes, prioridade. Isso é importante. Né? Assim, sabe aquele pedaço mais gostoso daquele bolo de cenoura com chocolate que eu não gosto? E eu não gosto mesmo, tá? Mas aquele que o pessoal gosta. Bolo de cenoura com chocolate que você pega lá, aí você sabe o que você faz? Pega e oferece para o irmão visitante. Porque o melhor não precisa ser para mim, mas para o outro. Isso é acolhimento. Se a pessoa permitir, pega o telefone dela, depois liga na semana, convida para vir participar do PGM. A igreja que tem que ser acolhedora, ela precisa também abraçar as pessoas, reunir-se, gastar um tempo com as pessoas. Hoje, eu tenho um pouco de restrição de tempo, mas eu estou fazendo discipulado com 2 pessoas. Né? Queria ter mais tempo para ter mais pessoas, mas eu acho que isso tem que ser aberto para mais pessoas, vocês também se encontrar, discipular, você que já é mais experiente na fé. Aqui na nossa igreja nós chamamos essa parte de discipulado 1 a 1 de relacionamento discipulador, é importante que você faça. Precisamos de Barnabés que andam com as pessoas que são novos na igreja, para que depois, na hora que chega a nossa assembleia aqui, você possa falar assim: eu dou o meu testemunho a respeito desta pessoa. Eu caminhei com ela. Conheci, né, como ele era ou como ela era. E como ela é ou ele é hoje. Posso dar esse testemunho. Porque eu andei com ele. Quantos que a gente consegue fazer isso, né? A gente precisa de mais Barnabés. O que mais? Também trazer essas pessoas para a comunhão do PGM. Irmãos, aqui na igreja a gente não consegue ter uma comunhão profunda com os irmãos. A gente precisa de algum lugar para a gente se assentar à mesa e conversar. Lembra da comensalidade? Isso também acontece melhor nos PGMs. Eu troquei o PGM lá de casa, de quinta para sexta. Um dos motivos é porque o povo saía de casa tarde. E as crianças, para acordar de manhã, não estavam acordando. Nesse último PGM lá de casa, o pessoal saiu 11 horas da noite. Tipo assim, saiu porque minha sogra estava lá de boa, daqui a pouco ela dá uma levantada, começa a arrumar as coisas. Aí que o pessoal sai. E foi minha sogra, né? Mas, sabe... Se não, a gente precisa conversar. E como que a gente vai conhecer a pessoa se a gente não conversa? Se a gente não sabe sentar ali. Então a gente pegou, acabou a mensagem, sentamos ali, fizemos uma roda ali para bater papo. Contar as histórias de quando era pequeno, tal. E vez por outra sai alguma coisa mais profunda, você tem que orar, e isso é bem legal. Essa comunhão só dá para fazer quando você está no PGM. E isso vai fazer a igreja mais hospitaleira. A igreja tem que promover a comunhão. A igreja, acima de tudo, deve demonstrar amor com os novos convertidos e criar um ambiente de ajuda que permita os novos convertidos crescerem na fé, os que estão chegando crescerem na fé. E, por fim, a igreja tem que ser um lugar saudável, para que um ambiente saudável, mais saudável do que o mundo. O mundo é podre. A gente precisa ser um ambiente saudável, onde todos podem desenvolver os seus dons. Paulo fez um seminário com Cristo.
Mas aqui você está, não sei qual que é o seu ministério dentro da igreja, mas aqui é um lugar onde você pode desenvolver seus dons. E a igreja tem que ser esse lugar saudável para isso. Irmãos, nós temos que ser uma igreja acolhedora. Sermos uma igreja acolhedora. O mundo escolhe as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas representam. Nós devemos escolher as pessoas porque as pessoas são amadas por Cristo. E nós devemos amar a todos. Sejam aqueles que estão arrumadinhos, sejam os que não estão tão arrumadinhos. Sejam aqueles que estão cheirosinhos, ou aqueles que não estão tão cheirosinhos assim. E olha que quando eu falo que não estão cheirosinhos assim, pode vir alguns complicados, mas a gente tem que fazer isso. Né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto para poder acolher a todos. Irmãos, eu quero concluir esta mensagem. Nós vimos como foram os primeiros anos da vida de Paulo, como Deus transformou a sua vida e como a igreja teve dificuldade no acolhimento. Mas eu quero terminar essa mensagem voltando para aquilo que representa a nossa comunhão. E o que representa a nossa comunhão é a ceia do Senhor. Porque através da ceia nós lembramos que nós somos um só corpo no Senhor. Porque através da ceia nós lembramos que nós somos amados por Deus. E Jesus morreu por cada um de nós. Através da ceia nós reconhecemos a importância de cada um das pessoas que estão aqui, porque cada um foi digno, é tão digno que Jesus veio morrer por você. A ceia simboliza a nossa união, simboliza a nossa comunhão, e nós vamos participar da ceia. Mas antes de participarmos da ceia, nós temos que fazer uma análise interna, cada um de nós. A Bíblia recomenda que examine-se o homem a si mesmo, e assim participe da ceia. Nós falamos de várias coisas aqui nesta noite. Eu gostaria que você colocasse essas coisas no seu coração e orasse. Gostaria de pedir para que os irmãos que vão distribuir a ceia que venham aqui à frente. Mas nós vamos orar. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Irmão Raimundo, irmão Mauro. Agora, ore por você. Faça uma autoanálise, para que você possa, então, participar da ceia. Deixa só os irmãos chegarem aqui na frente. Vamos orar agora. Ore por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão, Pai, porque nós fazemos acepção de pessoas. Nós, Pai, não olhamos as pessoas como iguais, como pessoas que realmente precisam da sua graça. Mas muitas vezes nós olhamos as pessoas de cima, achando que nós somos superiores a eles. Por isso nós queremos te pedir perdão, Pai, por a nossa falha, esse coração arrogante que está dentro de nós. Nos ajude, Pai, a ter um coração igual ao de Jesus, um coração humilde, que mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo. E aí, vivendo como servo, foi obediente até a morte de cruz. Que esse sentimento habite os nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão também porque nós pecamos por diversas maneiras, de diversas formas. Mas hoje nós nos arrependemos no pó e na cinza, porque nós queremos participar, Pai, da ceia com consciência limpa. Ajuda-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos e necessitamos de Ti. Olhe para a nossa miséria, Pai, e nos perdoe. É a nossa oração agora, em nome de Jesus. Amém.